Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que maravilha a gente juntos louvando, como nós líamos no Salmo 24. Imagine um dia em que chegarmos junto ao nosso Senhor. Eu estava ali cantando, vendo a igreja cantando, mesmo num domingo atípico com menos pessoas, a igreja cheia do Espírito Santo. Imagina frente a frente com Jesus, hein, Sueli? Olha que doideira. A gente precisa sonhar mais com isso, né? E os salmos nos ensinam a fazer isso. E hoje a gente fala do Salmo 1. Peço que os irmãos abram, por favor, ou acompanhem aqui. Acho que vai ser reproduzido aqui. O primeiro salmo, que como o Rômulo falou, não é o primeiro capítulo do livro de Salmos, é o Salmo de número 1. Todos abriram? Tranquilo? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã de culto. Te louvamos porque o Senhor aceita nos ter perto do Senhor em Jesus, porque o Senhor ouve os nossos louvores, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor guia a sua igreja em todos os dias, e porque o Senhor continua ministrando a sua palavra no nosso meio, nos sustentando, nos dando alimento. Nossa oração aqui hoje, Pai, é que o Senhor revele mais da sua palavra, que o nosso coração seja iluminado pelo Senhor, que tão somente a sua palavra seja pregada, ao ponto de nós sairmos daqui mais parecidos com essa árvore que na beira de águas correntes é firme, sustentada, alimentada e produz frutos a partir do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, clamando pela sua misericórdia. Amém. Irmãos, quando falamos dos salmos, um tema que é fundamental e é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos aqui hoje, tem a ver com uma pergunta. E é só essa pergunta que, como eu sempre tento fazer, eu quero responder, ou tentar responder aqui hoje junto com os irmãos. Que é uma pergunta simples, objetiva, mas como de costume também, que não é simples, ou não é tão simplória, mas é complexa. E é a pergunta que incomodou muito os filósofos da antiguidade, os teólogos da antiguidade, como a gente está estudando na EBD, que é a pergunta: o que é felicidade? Felicidade. E de onde ela vem? Do que decorre a felicidade? Um estado de felicidade, de plenitude, de alegria constante, de paz, de satisfação. O que é isso? E de onde isso vem? Né? E eu digo que isso tem a ver com os Salmos, em especial com o Salmo 1, porque o Salmo não tem a ver com a lei do Antigo Testamento. Nos Salmos a gente não encontra descrição da lei. Nos Salmos nós não encontramos, até por questões de tempo, de contexto histórico, necessariamente nenhuma profecia. Há sim o sinal da espera do Salvador, mas nenhuma profecia como nós vemos nos profetas e tudo mais. Nós não vemos nos Salmos uma narrativa do Evangelho. Nós vemos nos Salmos tão somente a experiência concreta de irmãos do passado
irmãos que faziam parte da liderança do povo de Deus, vivendo a sua vida na realidade concreta, no chão de fábrica, para dizer assim, e expondo, através de uma ferramenta literária, histórica, escrita, registrada, colocando diante de Deus essas dificuldades da realidade. Os salmos, então, eles são os registros de como nossos irmãos do passado, eles olhavam para a realidade e colocavam essa realidade diante de Deus. Suas perseguições, suas angústias, suas ansiedades, suas dificuldades, seus problemas, suas alegrias, seus sofrimentos, os motivos de louvor, a esperança, a desesperança, o questionamento, a afirmação, a dúvida, a certeza. Se nós queremos entender como os irmãos do passado, que viveram como sendo o povo de Deus, que conheceu ao Deus Criador e que recebeu o testemunho da igreja, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós precisamos olhar para os Salmos. Os Salmos mostram a realidade de um povo que, diante das dificuldades da vida, vai para o seu Deus questionar o que fazer, pedir orientação, louvar esse Deus quando encontra beleza, quando encontra sentido. Os Salmos são um registro poético, literário, musical, em muitos momentos, de como os irmãos do passado olharam para o mundo a partir da realidade de um Deus criador que tinha se preocupado com eles. É por isso que muitos irmãos do passado, como a gente está estudando a reforma na EBD, se preocuparam em cantar o saltério, cantar os salmos. É comum na igreja tradicional, uma coisa que veio se perdendo com o tempo, as canções da igreja serem baseadas, aqui no canto congregacional, nos salmos. Justamente porque os salmos expressam as necessidades humanas diante de uma vida difícil e expõem os seres humanos diante desse Deus que a gente vem adorar. Existem registros, outro dia o próprio pastor Rômulo comentava sobre esse fato interessante comigo. Na EBD, a gente estudando história da reforma, a gente fica impressionado com o que Lutero fez. Quando ele vai lá, arruma confusão com todo mundo, pregando as 95 teses de Wittenberg, lembra? Lembra? Quem está vindo na EBD? Quem está vindo na EBD lembra. Só que a gente esquece que Lutero ele sabia de qual o saltério. Quantos salmos nós sabemos? Elaine riu ali. Lutero ele sabia recitar os salmos de cor. Ou seja, Lutero ele se apropriou da tradição de pessoas que se relacionam com Deus e colocam as suas dificuldades diante desse Deus. E isso capacitou Lutero a realizar o que ele realizou. Então, os salmos, além de expressar uma realidade de um povo que vive diante de Deus lá no Antigo Testamento, os salmos nutriram a igreja durante toda a história. Porque justamente eles revelam a realidade da vida com Deus. Uma realidade de dificuldades, de alegrias, de dificuldades. Mas os salmos, eles têm um efeito didático muito forte e por isso nutriram a igreja. Que é de levar os irmãos que receberam e puderam ler esses salmos a uma relação saudável com Deus, a uma relação de sentido com Deus Criador, a instrução de como viver bem, a instrução a respeito das nossas necessidades em termos espirituais e a instrução de como essas necessidades elas são supridas tão somente no Deus Criador. E o Salmo 1, ele é marcante justamente por isso. E ele possivelmente traz uma resposta excelente para a pergunta do que é felicidade, porque os salmistas se preocupam desde o primeiro momento. Aquilo que os teólogos chamam no Salmo 1 de um salmo introdutório daquilo que seria trabalhado em todos os outros salmos, em todas as outras canções, que é discutir o que é, não propriamente felicidade, mas o que distingue o povo de Deus e aqueles que Deus não escolheu? O que distingue o estilo de vida dos justos e o que distingue os justos dos ímpios? Então,
Quando o Salmo 1, nesse caráter introdutório do que os Salmos mostram a respeito da realidade da vida com Deus, ele aparece para nós na Bíblia, ele aparece com um contraste que é inevitável, que é o contraste do justo com o ímpio, do ímpio com o justo. Talvez isso abisme alguns, talvez isso nos deixe desconfortáveis em tempos pós-modernos, quando nós somos obrigados a sermos inclusivos, plurais, e nós temos que ser mesmos. Mas há uma realidade, irmãos, que ela é inevitável diante do testemunho do povo de Deus. Há um Deus Criador. Desse Deus Criador nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos, nós não somente nos empobrecemos, como nós perdemos a vida real. Então, quando os irmãos do passado, no Antigo Testamento, do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebraico, eles vão falar da diferença entre justos e ímpios, não é uma questão de julgamento da vida dos outros, não é uma questão de falar sobre os outros da forma como eles querem, mas é uma questão de vida ou morte. Vivendo fora do testemunho bíblico, a nossa vida perde sentido. E quando a vida perde sentido, ela se definha, ela desmorona, ela implode, ela se destrói, ela é consumida. Então, a diferença entre ímpios e justos nos Salmos é muito mais profunda do que a postura moral do crente que vai na igreja todo domingo e do que está no mundo, no boteco, por aí afora. Tem a ver com o sentido próprio da vida, daquilo que nos motiva, daquilo que nos leva a viver. Quando esse motivo ele é errado, a vida está fadada ao fracasso. A vida está fadada à pobreza, à infelicidade, aí à destruição. Reparem que a gente começa falando então, dentro dessa comparação que o salmista faz, ele começa o texto dizendo que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Percebam que, em primeiro momento, ele quer estabelecer um contraste claro. O justo, ele não vive como o ímpio. O justo, ele é, aos olhos, distinto de quem o ímpio é. Por quê? Não porque o justo ele pode parecer mais bonito, mais cheiroso, porque ele veste batina, terno, gravata, um coletinho, ou sei lá, o que vocês queiram. Não porque ele está de cabelo platinado, Davi, nem por nada disso. O ímpio, ele é distinto porque ele está envolto, não pelo testemunho da igreja, não pelo testemunho a respeito do Deus Criador, que nos chama a um novo relacionamento com Ele, mas porque ele está absorvido pela cultura. Percebam o versículo 1, como ele tem uma relação entre os verbos de progressão. Olha só, olhem aí para o versículo 1. O texto vai dizer assim para a gente: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Para os comentadores do texto, incluindo o João Calvino, que a gente estudava hoje mais cedo, a relação entre não seguir, não imitar e não se assentar é uma relação de progressão, de progressividade, de aprofundamento. Ou seja, seguir o conselho tem a ver com o ouvir e ser influenciado pela cultura. Não imitar tem a ver com o passar a agir em conformidade com a cultura. Não se assentar na roda dos zombadores tem a ver com não só ouvir, não só imitar em determinados momentos, mas passar a ser identificado no convívio com aquela cultura. Não é só ouvir, não é só agir de alguma forma parecida com a cultura, mas é o de ser absorvido por ela.
Então, o que nós precisamos ter em mente, nesse pedaço do primeiro salmo, no versículo 1, que é um salmo lindo, que depois usa uma metáfora para falar do povo de Deus, ou do justo, como uma árvore plantada em águas correntes, nós não podemos correr o risco de passar pelo primeiro versículo en passant, rápido, sem prestar atenção no que esse versículo está dizendo. Ele está dizendo: o justo não é absorvido pelo seu contexto. O justo não é absorvido pela sua cultura. O justo não é consumido pela vida dos ímpios. Inclusive, parece duro para o nosso tempo dizer, mas o mesmo João Calvino que eu citava antes, que a gente conversava na EBD também, ele dizia que o começo da vida do justo é a completa aversão à vida do ímpio, citando ele ipsis literis. Nós temos dificuldade de entender que o caminho bom, a vida boa, começa pela rejeição da cultura. O caminho para a vida boa começa pela rejeição dos padrões do nosso tempo que não fazem parte do testemunho de Deus. Percebem, irmãos? O versículo 1 ele é de suma importância, porque ele estabelece um critério. Não é a cultura que nos define, é um testemunho antigo, do fato de que somos criados por Deus, orientados por Ele, chamados a um novo relacionamento com Ele. Foi Ele que nos ensinou a plantar, foi Ele que nos ensinou a viver, foi Ele que nos ensinou a amar, foi Ele que nos ensinou a comer, foi Ele que nos ensinou a respirar, foi Ele que nos deu o dom da vida. É Ele que traz tudo aquilo que nós precisamos em termos de necessidades, do que vestir, do que comer, do que fazer. Nós não temos como viver fora da perspectiva de que há um Deus Criador que nos orienta. Tudo que questiona esse Deus Criador que nos orienta, deve ser antes de tudo rejeitado por nós. Há uma boa notícia que há muito foi esquecida, como diz o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, que é a notícia da criação, o relato de que Deus não só cria e sustenta o mundo, mas se faz presente agora com o perdão de pecados, com a expiação, e guia o seu povo na história. Agora, pode parecer muito abstrato eu falando isso tudo para os irmãos quando a gente olha para o contexto do salmista. Mas, olhemos para o nosso tempo, irmãos. Será que a igreja não tem enfrentado problemas de estar absorvida na cultura? Será que aquilo que o primeiro salmo fala para nós, se eu dizia que o Martinho Lutero ele lembrava de cor de todos os salmos, será que a igreja brasileira ela já não esqueceu do primeiro, ou melhor, do primeiro versículo do primeiro salmo? Será que nós não estamos muito comprometidos com coisas que nunca fomos chamados para fazer? Será que nós não estamos absorvidos por demandas culturais que nada tem a ver com o chamado da igreja? Alguns dão mais valor para a liturgia do culto do que para o cuidado do coração de irmãos necessitados. Importa mais estar tudo tranquilo no momento em que cantamos um salmo e a igreja congregacional parecendo bonita, do que visitar aquele irmão que precisa que eu arregasse a manga para construir um muro com ele, ou para cuidar de um irmão que está necessitado, enfermo, vivendo opressão espiritual. Há mais beleza em cantarmos salmos em muitos momentos, em igrejas mais tradicionais, do que sentirmos o agir do Espírito Santo nos revelando que somos pecadores e que por isso nós devemos cantar como cantamos e nos emocionarmos com isso. Por tudo o que tens feito, por tuas promessas, por tudo que és, isso emociona e enche o nosso coração de fervor, de alegria. Alguns dizem, e o presbiteriano tem fama disso, que algumas igrejas presbiterianas são mais geladas do que Gramado, do que Bariloche. Quem aí quer ir para Bariloche? É frio, mas algumas igrejas presbiterianas são mais. Aqui em Vitória outro dia fez frio. Eu sou muito friento, já boto uma meia, não sei se vocês são assim também. Mas algumas igrejas presbiterianas são mais. Porque gostamos da beleza da doutrina cristã e esquecemos que a doutrina cristã é feita como os salmos, diante das necessidades. Por outro lado, algumas igrejas se consomem
ou se são absorvidas pela cultura quando esquecem os seus membros e vivem como empresas para o lado de fora. O tempo todo querendo captar mais e mais pessoas e pessoas e pessoas para vir para dentro da igreja, para sentar no banco, para ouvir a pregação, ninguém conhece o nome de ninguém, vai embora, volta, e a gente tem que fazer redes e mais redes para plantar mais igrejas e plantar mais igrejas, e não somos igreja nunca, porque não cuidamos uns dos outros, porque não cantamos com amor, porque não louvamos a Deus no serviço, porque não sabemos os nomes uns dos outros. Existem 2 modelos de igreja no Brasil que não tem nada a ver com o que o Salmo 1 está dizendo para nós. Aqueles que defendem o que eles querem para defender as suas tradições, e aqueles que usam a igreja como um palco para atrair pessoas do lado de fora. E mais do que isso, na vida da própria igreja, essa progressão da vida ímpia, do ouvir, do passar a fazer e do logo ser consumido no convívio pelo pecado, é muito vista na nossa vida material, percebem? Quando a gente recebe uma proposta de trabalho, a gente já pensa logo na cifra do que nós vamos ganhar. E a gente pensa, não, vou fazer para a glória de Deus, mas eu vou ganhar bem. Tem sempre o mais, né? Lá em casa a gente brinca que tudo que vem depois do mais cancela o que foi dito anteriormente, né? Então, não adianta eu dizer que vou fazer para Deus. Eu preciso ganhar bem para fazer para Deus. E não basta ganhar bem. Eu começo trabalhando para conseguir pagar aquele boleto, e eu fico tranquilo quando as contas estão redondinhas, quando eu mandei um pouquinho de dinheiro para a conta de investimento, que agora a moda é investir, não basta guardar, te investe e tal, legal, continua investindo. Só que daqui a pouco, a gente vai cada vez mais usando aquilo que a gente trabalhou com suor para conquistar, afinal de contas a gente merece, porque a gente trabalha muito, não é mesmo? Trabalhamos muito, então a gente merece, a gente usa o cartão de crédito que tem um limite bom, porque a gente está com um nome bom, e vai compra viagem, compra entretenimento, prazer, tal, daqui a pouco a gente está endividado, preocupado com a conta do cartão de crédito, trabalhando para pagar os boletos, e a vida material consome a gente. Percebem o caminho da progressão que o salmista está dizendo para nós na vida do ímpio? Percebem? Um outro, acabo já mencionando o consumo, né? E aí eu passo, uma outra coisa que tem assolado a igreja nessa progressão é a pornografia. Percebam como as redes sociais, irmãos, não estou falando nem de pornografia da mais literal, não, estou falando, percebam como as redes sociais elas são pornográficas. Percebam como a TV aberta ela é cada dia mais pornográfica. Percebam como cada vez mais o nosso prazer sexual, ele é tratado de forma fútil, objetiva, como um objeto de consumo que nós podemos achar em qualquer momento num vídeo do TikTok ou do Instagram. E isso varia, porque a pornografia ela influencia pensamentos terríveis. Quando nós começamos seguindo o conselho dos ímpios, olhando o que não deveríamos olhar, ouvindo o que não deveríamos ouvir, falando o que não deveríamos falar. Daqui a pouco, quando você vai ver, você já está consumindo índices de pornografia mais pesados, aí você já vai para pornografia literal. Daqui a pouco, as notícias que a gente tem é de que o consumo de pornografias agressivas só crescem no mundo inteiro. Que degradam a mulher, que degradam a infância, que degradam o homem, que levantam padrões de beleza que cada vez mais destroem a relação homem e mulher. E quando nós vamos ver, os valores cristãos, eles estão completamente consumidos pela cultura. Completamente. Completamente. Isso mostra para nós aquilo que o próprio João Calvino afirmava muito tempo atrás, que o coração humano, ele fabrica ídolos aonde ele vai. E aonde ele fabrica ídolos, ele levanta questionadores da glória de Deus, da soberania de Deus. Por isso, os calvinistas depois dele vão dizer que só há uma opção. Ou você se volta para um caminho de rejeição da vida ímpia e tenta viver como Deus o orientou a viver, ou você vai correr o risco constantemente de ser consumido pela sua cultura, o tempo todo. Quando olhamos para o versículo 1, a gente precisa ter em mente, além disso, que
não há só uma progressão pecaminosa, mas há um resultado para o pecado que o salmista faz questão de deixar claro na vida do ímpio. Olhem, façam um salto rápido, pequeno aí no próprio texto, e olhem para o versículo 4 e para o versículo 5, irmãos. Vamos lá. Depois de fazer o contraste, a gente já vai entrar na vida do justo, o salmista ele fala no versículo 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Qual é a consequência da vida ímpia? Qual é a consequência da absorção das pessoas pela cultura? A comparação imediata que o salmista faz é com uma palha. Naquele contexto, palha é o que sobra da debulha na plantação. Ou seja, palha é inútil. Palha é leve. Palha é seca, não tem qualquer tipo de hidratação. Logo, palha não produz fruto. Qual é a consequência da progressão da vida do ímpio? Do ouvir para o fazer e do se assentar com os zombadores, segundo o salmista diz para nós no versículo 1. Ímpios são seres humanos que terminam sem raízes, sem nada ao que se apegar, sem nada que o sustente em um caminho que faça sentido, percebem? Sem valores concretos e reais, porque eles já não têm o que sustente uma vida moral, ética, que faça sentido, que seja voltada para o outro, que seja dedicada à satisfação dos que precisam, dos necessitados, dos pobres, das viúvas. Por quê? Porque a vida do ímpio, consumida pela cultura, é dedicada ao seu próprio prazer, à sua própria satisfação pessoal, sem nenhum sentido ou propósito, e por fim, a palha sem nenhuma utilidade. Logo, ímpios, inúteis, terminam nessa progressão da vida ímpia como aqueles que são levados para o vento, depois que os grãos são colhidos na debulha da plantação, do milho, de outros objetos que naquele contexto eles plantavam. A palha é levada pelo vento, a palha não tem raízes, a palha ela é inútil. Logo, se a igreja, e é uma conclusão que brota dos Salmos, se a igreja, se a vida cristã, se o cristão ele é absorvido pela cultura, ele é fadado à inutilidade. E é inevitável, irmãos, o seguinte questionamento: a sua vida é útil nesses termos? Você tem raízes? Você tem um caminho que faça sentido, que seja constante, que te sustente? A pergunta que eu quero fazer, e apesar de eu estar tentando tomar muito cuidado para fazer essa pergunta, porque ela é muito dura, mas a gente tem que fazer, o cristão ele precisa examinar o tempo todo se ele não vive como ímpio. O estilo de vida sobre o qual o salmista está falando, revela muito talvez sobre o meu, sobre o seu estilo de vida, e o meu estilo de vida e o seu estilo de vida, com certeza dizem mais do que aquilo que nós falamos, quando nós falamos sobre nós mesmos. O Calvino dizia que a vida sem oração, sem meditação na palavra, sem usar dos meios de graça que Deus nos deu, é ateísmo prático. Então, quando eu digo para os irmãos que nós precisamos examinar se não somos ímpios, é porque na prática podemos viver como ímpios. Na prática podemos viver como ateus. Na prática podemos ser muito diferentes daquilo que pensamos que somos quando estamos cantando aqui no domingo. A realidade da queda, irmãos, é uma realidade dura. A realidade da impiedade é uma realidade dura. E nós não estamos fora dessa realidade por sermos cristãos.
O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele deixa claro que muitos ficarão pelo caminho. A minha pergunta para você nessa manhã, com todo o respeito, com todo o carinho e amor do mundo é: será que você em alguns momentos não pode estar ficando pelo caminho? Será que você enxerga uma água corrente que te sustenta, como a gente vai ver? Ou será que você vive uma vida de inutilidade? Inutilidade ou utilidade, irmãos, aqui eu não estou falando se você faz o que você quer, aqui eu não estou falando se você faz aquilo que você pensa que você deve fazer. Você faz aquilo que Deus te instruiu para fazer? Ou você faz aquilo que o seu contexto te leva a fazer? Desculpem, irmãos, me perdoem, mas eu preciso perguntar: você trabalha porque o seu contexto te obriga a trabalhar? Ou você trabalha para a glória de Deus? Você cuida dos seus filhos porque você fica com a consciência pesada se você vê futebol? Ou você cuida dos seus filhos porque você os ama? Você cuida da sua esposa porque já não vale a pena mais separar, porque já passou muito tempo? Ou você cuida da sua esposa porque foi chamado para amá-la e dar a sua vida por ela? Você cuida do seu marido porque você o tolera, aquele traste, vou fazer para não ter que falar com ele? Ou você cuida do seu marido porque você o ama e quer que ele caminhe uma vida com Jesus? Precisa examinar se não somos irmãos, se não vivemos ímpios. Somos chamados a uma vida ímpia e a aversão do ímpio. Acostumar-se com o ímpio é um mal para a igreja e para os crentes. Quando olhamos o versículo 5, 6, a coisa piora o texto. Porque o salmista fala para nós que quem aprova o caminho dos justos é o Senhor. Quem aprova o caminho dos ímpios... Quem aprova o caminho dos justos é o Senhor, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Logo, eu não estou falando só da vida boa, do agora, temporal, que é importante, mas eu falo também da vida futura. Deus, o Deus Criador, que o salmista tenta lembrar para o seu povo, e que chama o seu povo a viver de forma diferente, é um Deus que vai julgar vivos e mortos. É um Deus que vai separar frutos da palha. É um Deus que vai separar frutos hidratados, firmes, belos, feitos pelo seu próprio poder e seu sacrifício na vida dos seus filhos, da palha inútil, que é levada pelo vento e não pelos caminhos de Deus. Irmãos, como eu disse, é duro, mas eu preciso lembrar os irmãos da realidade de que muitos irão ficar pelo caminho. A oração tem que ser acompanhada por vigilância, e vigilância dos nossos corações, vigilância das nossas motivações. Talvez nós estejamos fazendo tudo, por satisfação pessoal, dinheiro e aquilo que nos dá prazer e tranquilidade. Nós não fomos chamados para isso. E isso fica claro porque o contraste é feito pelo salmista. Então nós não somos abandonados com essa notícia ruim, com a dureza da pergunta se nós não vivemos como ímpios. Mas nós somos indicados pelo próprio salmista a vida do justo. O que o justo faz? Quem o justo é? O que leva o justo à satisfação? E aí eu chamo os irmãos para o versículo 2. Ao contrário do que, irmãos? Ao contrário do ouvir, do viver às vezes como os ímpios, ou do ser confundido com os ímpios no convívio com eles. Ao contrário disso, a satisfação do justo está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Irmãos, o que distingue o justo é que a sua satisfação está na lei do Senhor.
O que é a lei do Senhor nesse contexto? Não é decálogo, não é os mandamentos de Moisés, não é a lei do dízimo, não é a lei sobre as plantações, sobre a expiação, sobre as festas, não é sobre nada disso. A lei do Senhor é a Escritura Sagrada. O que a Escritura revela para nós? O que a Bíblia inteira revela para nós? Primeiro, fomos criados. Fomos criados. Percebam a profundidade do que quer dizer isso. Fomos criados, nós não nos criamos. A nossa origem, aquilo que nós somos, quem você é hoje, quem eu sou hoje, de onde nós viemos, a criança que vocês foram, os meninos que vocês foram, as adolescentes que vocês foram, as jovens, e hoje, para serem as mulheres, os homens que estão aqui, foram criados. Nós não nos fizemos. Nós não fomos feitos por osmose ou por o que a gente achar que foi. Nós somos criados, temos uma origem definida, temos uma origem narrada, temos uma origem testemunhada pela igreja em todos os milhares de anos da história. Sermos criados significa que nossas vidas, o sentido de nossas vidas, o porquê fomos criados, o para onde nós vamos, o porquê que a gente está aqui, não depende de nós. Nosso tempo diz que nós podemos determinar tudo que nós somos, inclusive a nossa sexualidade, não é mesmo? O texto bíblico diz o contrário. Nós não somos autodeterminantes, nós não falamos o que nós não somos o que dizemos, nós não somos o que sentimos, não somos o que pensamos, somos o que Deus diz que nós somos. Calvino começa o primeiro livro dele, que o Rômulo apresentava aqui hoje pela manhã, nas Institutas, dizendo que o conhecimento de quem o homem é depende do conhecimento de quem Deus é. Sem conhecer a Deus, o homem não conhece quem ele é. Sem conhecer a Deus, o homem não sabe quem ele é. E quem que o homem é? Criatura. Você é criatura. Eu, criatura. Nós não somos os mais importantes do mundo. Nós não somos os mais belos, não somos os mais cheirosos, não somos os mais importantes, não vamos mudar o mundo, não vamos inventar a roda, somos criaturas limitadas ao nosso contexto e chamadas para tarefas limitadas, pequenas, cotidianas. É por isso que você tem que lavar a louça, é por isso que você tem que cuidar do seu cachorro, é por isso que você tem que cuidar do seu marido, é por isso que você tem que cuidar da sua esposa, é por isso que você tem que ter paciência com os seus filhos, é por isso que você tem que levar eles para a escola, é por isso que você tem que estudar. Porque nós somos chamados a conhecer a Deus na contingência da nossa limitação, da nossa pequenez. Não somos criadores. Criador só há um. E não pode existir dois. Porque se alguém cria o Criador, esse Criador que é criado, ele não é Criador. Só é Criador quem cria. E esse Criador é Deus. Yahvé, que nós conhecemos no texto bíblico, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aquele que depois vem e se encarna e a gente conhece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Rei que nós deveríamos ter sido. Só há um, irmãos, só há um. A gente acha isso bonito, a gente canta sobre isso, a gente lê sobre isso, mas a gente não reconhece que isso tem um papel profundo na nossa vida cotidiana. Somos limitados. Por que nós somos ansiosos? Porque tentamos controlar o amanhã. Por que nós temos remorso? Porque tentamos controlar o passado. Por que nós somos agressivos e não temos paciência? Porque condicionamos todos os outros ao nosso redor aos nossos próprios objetivos e vontades, como se fossem objetos. Alguns vivem dentro das próprias casas, passam pelas suas esposas, pelos seus maridos, como se eles estivessem sempre ali. Vai estar ali amanhã mesmo, estava ontem, está hoje, não importa. Logo, irmãos, reconhecer que só há um Criador é reconhecer que somos criaturas limitadas, chamadas com um propósito que só é dado por Deus e por nada mais. Todo o propósito que é definido fora do conhecimento de Deus, fora do conhecimento bíblico, é idolatria. E toda idolatria é um princípio de pecado. Logo, toda idolatria leva à vida ímpia. E por isso a inutilidade. Por isso a destruição, inevitavelmente. Se em primeiro lugar o texto bíblico revela que somos criados, em segundo lugar o texto bíblico revela que somos pecadores. Não só somos criados, como rejeitamos o Deus Criador e procuramos dar conta da nossa vida cotidianamente. Reconhecer que somos pecadores é reconhecer que nossos sentimentos, nossas vontades, nossas
vaidades, nossos objetivos, nossas motivações podem estar todos errados. Tudo o que você está sentindo agora, que está te motivando para ir trabalhar na segunda-feira, pode estar tudo errado. Tudo aquilo que você imaginou para te motivar a fazer alguma coisa, pode estar tudo errado. Pode tudo conduzir tão somente ao cansaço e ao enfado. Tudo. Somos criados ilimitados, mas também somos pecadores. E como somos pecadores, a Bíblia revela para nós que aquilo que sentimos, pensamos e fazemos pode ser uma negação frontal a quem Deus é. Pode ser sempre uma negação frontal ao Deus verdadeiro e único, que é o Criador, que se revela no texto bíblico. Mas a Bíblia revela que somos criados pecadores, mas o Deus que tinha motivo para se irar, Ele age com graça. Tira Adão e Eva do jardim para que eles não fossem destruídos pela santidade de Deus e pelo juízo justo que eles mereciam como consequência do pecado deles, que era a morte. Sustenta o povo de Deus em toda a história, dando alimento, inclusive presencial e literalmente. Conduz o povo de Deus em representantes que poderiam oferecer sacrifícios para o perdão de pecados. Conduz o povo de Deus com a lei para que eles pudessem viver bem, para que eles pudessem ter equilíbrio nas relações. Deus é tão gracioso que Ele deu para o povo pecador aquilo que os historiadores, sociólogos dizem que era o melhor sistema de vida social já visto na história da humanidade. Deus gracioso não se revela só como Criador, mas agora como perdoador e também sustentador do seu povo. E de um povo que não merece. E de um povo que recebe benefícios que em nenhum momento fez jus para receber, que em nenhum momento fez o que era necessário para merecer e justificar o que recebe. Se descobrir que somos criados nos leva a perceber que somos criaturas limitadas, se descobrir que somos pecadores nos leva a perceber que em tudo que pensamos, sentimos ou fazemos podemos estar errados diante de Deus, descobrir que somos dependentes e sustentados por Deus nos mostra que nossas condições de vida não são ditadas por nós. E o salmista está preocupado com isso. A árvore é sustentada por uma água corrente que é independente dela. Logo, irmãos, frutos não são produzidos na vida da igreja por ativismo, por fazer muitas coisas, por tomar conta de todas as crianças, de todas as aulas, de todos os louvores, de todos os domingos, de todas as EBDs, de tudo aquilo que tem que ser feito. Nós não somos chamados para o ativismo justamente porque os frutos produzidos no meio da igreja são produzidos pelo Espírito de Deus. Muitas vezes na insuficiência dos homens e não na sua capacidade. Muitas vezes é na doença que corações arrogantes são tratados. Muitas vezes é na dificuldade que corações ambiciosos, que corações vaidosos são tratados. É no se sujeitar ao conselho de um irmão que o caminho do arrogante ele é ajustado para uma vida de humildade. É no serviço e no se sujeitar, como nós falávamos aqui num domingo atrás, quando eu pude conversar com os irmãos, se no se sujeitar é que nós passamos a conhecer mais sobre a necessidade que nós mesmos temos e somos enriquecidos pelo testemunho do Espírito e pelo serviço de Jesus por nós. Lembrem-se, irmãos, os frutos no meio da igreja não dependem do quão bons nós podemos ser, do quão bonitos podemos ser, do quanto charmosos nós podemos ser. Jesus Cristo produziu o fruto da salvação, o maior bem, o maior tesouro da igreja, que é o centro do Evangelho, através da sua humilhação. Se sujeitando, aquele que era Deus se torna carne, ou seja, se humilha em todos os sentidos possíveis para dar vida àqueles que não mereciam, para dar sustento, perdão de pecados, restauração e nova relação com Deus Pai para aqueles que não mereciam. Logo, o texto bíblico revela para nós que somos criados, que somos pecadores, que somos dependentes e por fim, irmãos, Jesus Cristo ele não só morre, mas ressuscita e deixa para nós o testemunho de que Ele virá novamente para julgar vivos e mortos, de que aqueles que morrem hoje já se encontram na presença do Pai, aqueles que foram por Ele separados,
e de que aqueles que morrem hoje já são separados para o tormento eterno, designado pelo Pai, e de que no fim nós seremos ressuscitados e julgados entre os vivos e os mortos, e aqueles que são frutos serão separados daqueles que são palha. Logo, somos criados, somos pecadores, somos dependentes e seremos julgados. Isso é inevitável. A Bíblia revela isso para nós. Seremos julgados, mostra para nós que o nosso futuro não depende de nós. O nosso futuro ele depende inteiramente de uma condenação que já ocorreu, que é a condenação de Cristo Jesus. Logo, irmãos, em resumo, me parece que quando o salmista ele fala que a satisfação está na lei do Senhor, me parece que ele indica que o caminho para a satisfação é o caminho para reconhecimento da nossa necessidade do Deus Criador. Somos criados, criaturas precisam do seu Criador. Somos pecadores, criaturas não têm como se redimir, elas precisam que o Criador venha a prover o que elas precisam para serem redimidas. Somos dependentes, criaturas são dependentes, logo elas não têm como controlar as circunstâncias da sua vida. O que elas vão comer, o que elas vão vestir, o que elas vão trabalhar. Por mais que a gente se sinta mais confortável hoje, irmãos, na segunda-feira tudo pode mudar, pode se instaurar uma crise terrível, a igreja pode passar a ser perseguida, o abastecimento do supermercado pode passar a faltar, nós não temos controle sobre a vida, não temos. E além disso, na ressurreição de Jesus, nós descobrimos que seremos julgados, e esse julgamento é eterno. Frutos serão separados da palha, porque os frutos, eles viverão eternamente o deleite daquele que é o Criador, e a palha inútil será levada para a fornalha, que é o seu único destino possível. Com isso, irmãos, a satisfação na lei do Senhor decorre antes da noção, da necessidade que nós temos da revelação que a Escritura traz para nós. A satisfação e com isso o sentimento de alegria e a própria felicidade decorrem da necessidade. Quando a necessidade é satisfeita, a felicidade se instaura. Quando a necessidade é atendida, a felicidade ela é real. Quando a necessidade é atendida, a alegria ela aparece. Quando uma cura acontece, nós clamávamos por essa cura, a gente comemora. Quando aquele emprego que estava faltando, ele chega através de uma ligação de um conhecido que indicou você para algum lugar e você vai ter o que receber para pagar as contas e comprar comida para sua casa no mês que vem, aí vem a alegria, porque a necessidade ela é suprida. Quando aquilo que você precisa é trazido por Deus para que você seja sustentado, o seu coração ele agradece. Quando você é curado de uma doença terrível, como eu vi acontecendo nesse tempo de pandemia, e você sai da intubação, você se sente alegre, mesmo que por um momento. Quando passamos por situações em que enxergamos diretamente a necessidade, e essa necessidade é satisfeita, é que a felicidade ela se instaura, é que a alegria ela aparece, é que o canto de louvor ele aparece. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que essa é a resposta do salmista para a pergunta inicial que nós trabalhamos. O que é felicidade? Felicidade é a satisfação das suas necessidades, das minhas necessidades. Agora, quais necessidades são essas? Uma nova relação com o meu Criador, perdão para os meus pecados, sustento na sua providência e vida eterna com Ele. Nada disso vai satisfazer, nada fora disso vai satisfazer o seu coração de forma suficiente. E o interessante é que nós encontramos a resposta para quem é esse Criador, para quem é o Redentor dos nossos pecados, para quem é o garantidor dos nossos sustentos, para quem é o garantidor da nossa vida eterna em Jesus. Logo, apesar do salmista ele estar antes do contexto em que Jesus ele encarna e vem pregar pessoalmente o seu evangelho para nós,
ele tem sim um tom profético quando ele revela que tudo que nós conhecemos na Escritura é realizado em Jesus. A nossa necessidade é escancarada quando Jesus se encarna. A nossa situação de criaturas que dependem de Deus é escancarada quando Jesus se encarna. E é a partir da encarnação de Jesus e da sua ressurreição que nós temos uma instrução nova para a vida. Logo, nós não devemos ser absorvidos pela cultura, mas devemos perceber que somos chamados a uma vida inteiramente nova por Jesus. Por isso Ele nos deixa vivendo aqui. Por isso Ele afirma que Ele vai vir uma segunda vez, apesar de nós não sabermos quando, somente o Pai. Por isso Ele nos instrui e permite que o Espírito dEle permaneça conosco para nos instruir. Por isso que nós estamos aqui. A pergunta do que é felicidade, para os gregos, para os grandes filósofos da história, sempre foi intimamente relacionada com a pergunta de qual é o sentido da vida. O que é a vida boa? O porquê vivemos, para onde vamos? E a resposta que o salmista traz é: a vida boa, ela começa quando nós percebemos a necessidade que temos de Deus. E quando essa necessidade é satisfeita em Jesus, é que nós temos felicidade. Logo, se no início eu questionava para os irmãos, será que nós não vivemos como ímpios em muitos momentos? Irmãos, deixaremos de viver como ímpios quando nos apegarmos a Jesus, abraçando Ele, abraçando o seu testemunho e crendo que Ele vem para revelar-se como Criador das nossas vidas, como Redentor das nossas almas, como perdoador dos nossos pecados e como aquele em que a gente vai se satisfazer a eternidade inteira, porque Ele é o sentido da nossa vida. Se a felicidade brota da satisfação da necessidade, não há qualquer outro maior exemplo de satisfação das necessidades que temos senão Jesus. A felicidade cristã, ela se atém em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele revela a satisfação da nossa Ele revela a condição em que nós nos encontramos. E Ele revela a condição em que Deus nos chama para estar. E Ele mesmo diz que Ele realiza isso em nós, através do seu Espírito. Logo, para examinar se vivemos como ímpios, comecemos pelos nossos corações. Entendemos mesmo o testemunho de Jesus? Ou ele continua sendo só uma história bonita para nós continuarmos vivendo? Ou ele continua sendo só aquele que satisfaz aquilo que nós pensamos precisar? Ele mesmo disse que as necessidades humanas seriam providenciadas por Deus para os seus filhos. Não se preocupem com o que comer e com o que se vestir, ou seja, o que importa é satisfeito em Jesus. O que importa, o que realmente é necessário, Deus conhece e satisfaz. Que isso acalme o seu coração, mas que isso mova o seu e o meu coração, irmãos, para que nós vivamos conscientes das nossas necessidades e conscientes de que elas são satisfeitas tão somente em Jesus Cristo. Com isso, irmãos, 3 passos práticos que eu queria trazer para os irmãos. O primeiro deles é: se o testemunho do justo, se a distinção de quem o justo é, está na satisfação que ele tem na lei de Deus, ou seja, na Escritura, medite na palavra de Deus. Medite na Escritura de dia e de noite. Leia, repita, não pela quantidade, mas para que ela seja fixada no seu coração. Passe uma semana, 2 talvez, num salmo como esse, até que ele seja realidade para você, e ele brote do seu coração naturalmente, e ele seja lembrado por você, não decorado, mas fazendo sentido, a ponto de te fazer viver de uma forma diferente, mais satisfeita, mais entregue, mais integral, mais emocional também, passional diante de Deus. Segundo, nesse primeiro ponto, a meditação ela precisa ser guiada pelo caminho com irmãos.
Compartilhe da palavra de Deus, fale dela com os outros, estude a palavra de Deus com cuidado, com zelo. Cante a palavra de Deus. Há quanto tempo nós abandonamos os salmos? Cantem as palavras de Deus, irmãos. Cantem os salmos. Louvem a Deus com o que Ele mesmo nos deu para louvarmos a Ele, pela sua glória, pelas suas obras, pelas suas realizações, pelo perdão de pecados. Louvem a Deus a partir da Escritura, não a partir somente do que vocês sentem. Permitam que a Escritura instrua o que vocês pensam e sentem, para que vocês possam, diante de Deus, cantar aquilo que é realidade para você. Estudem a doutrina da igreja. Do testemunho bíblico brotam os irmãos do passado que entregaram as suas vidas para a igreja. Pastores, como os que a gente tem aqui na nossa comunidade, que se dedicam diariamente ao estudo da palavra, à luta espiritual, à opressão do tentador, à opressão das suas próprias provações, à luta contra todos os elementos da cultura que tentam impedir a instrução da igreja. Estudem a doutrina, conheçam os testemunhos, vejam o quanto a oração dos irmãos do passado moldou a história. Vejam o quanto cantar os salmos motivou o Lutero a mudar a história da igreja e a libertar o povo para ler a palavra de Deus na sua língua, para poder orar a Deus como um sacerdócio real, que é de todo crente, para que o Calvino, para que todos os irmãos do passado que nós estamos conhecendo na EBD, eles pudessem ser capacitados a caminhar com Deus antes de servir a igreja com o que eles tinham para servir, que Deus proporcionou a eles. Antes, irmãos, a vida com Deus, depois aquilo que nós temos para fazer. A rejeição à cultura, a rejeição à vida ímpia começa pelo retirar-se para o seu quarto para orar e meditar sobre a palavra. Por isso fechamos a porta, por isso ajoelhamos, porque com o nosso corpo, com aquilo que temos, no local onde estamos, gritamos para nós mesmos, para o nosso coração, para quem está com a gente, para quem está fora, para quem nos vê, que nós temos um momento separado para o nosso Deus, e de que esse Deus fala conosco pessoalmente. No segundo momento, irmãos, se nós estamos discutindo aqui sobre felicidade, sobre o estilo de vida que nós devemos viver, sobre a distinção do estilo de vida do justo, reveja se os padrões culturais não estão moldando a sua rotina. Reveja se você não é moldado pela necessidade de dinheiro o tempo todo, pela luta o tempo todo por satisfação material, pessoal, pela escravização do seu tempo, da sua família, dos seus filhos, do lazer da sua família, da sua casa, da leitura bíblica, do culto doméstico, do cuidado daqueles que estão conosco. Tente perceber se a sua vida não é moldada pela vida ímpia. E é tempo, irmão, de arrependimento e de mudança mesmo. Lutando contra nós mesmos, encarando os nossos defeitos, confessando os nossos pecados diante de Deus. Veja se as suas práticas não estão moldando o seu coração. Tente adequar o seu estilo de vida ao ritmo da graça, ao ritmo da Bíblia, ao ritmo da dependência, ao ritmo da esperança que brota da salvação, que não vem da gente, mas vem somente de Jesus. Que as suas aspirações, que os seus sonhos, que os seus trabalhos, que os sonhos para os seus filhos, que os projetos sejam moldados pela perspectiva bíblica. Qual é a missão da igreja hoje? Qual é a missão da sua família hoje? Qual é a sua missão hoje? Diante do texto bíblico, adeque a sua vida a essas missões. Adeque a sua vida àquilo que Deus te chama para fazer, não aquilo que você sente que deve, porque nós podemos estar errados. Terceiro momento. Pratiquem diariamente a lembrança de que a nossa felicidade brota do encontro eterno e prometido com o nosso Deus, Criador, Sustentador e Salvador. Se por um lado, olhando Jesus Cristo ressurreto, que é um testemunho que chega vivo para nós, nos mostra que o nosso futuro não depende de nós, a salvação garantida por Jesus nos mostra que o nosso futuro é de glória, que o nosso futuro é de plena satisfação e agradecimento, que o nosso futuro não é de escravização à cultura e à vida ímpia, que o nosso futuro não é de angústia,
que o nosso futuro não é de trabalhar para os nossos próprios objetivos, para pagar os boletos, para ficar preocupado com a segunda-feira, com medo da semana, com medo do outro ano, com medo da virada de ano, com medo da eleição, com medo da igreja, com medo do que está acontecendo no mundo. O nosso futuro é um futuro de paz, em que o rei ele se estabelece como aquele que dá felicidade plena aos seus filhos. Paz plena, irmãos. Logo, a felicidade, ela independe dos nossos sentimentos e das nossas circunstâncias. Ela é real, porque a ressurreição de Cristo é real. A felicidade é eterna. Vivamos voltados para essa felicidade hoje, porque faremos isso a eternidade inteira. Não falo só de alegria momentânea, eu falo da felicidade, que apesar dos nossos sentimentos e aflições, dá sentido à vida. Quando lembramos que toda necessidade nossa é conhecida pelo Deus Criador, não só conhecida, mas tratada por Ele, e será satisfeita quando sairmos daqui e acordarmos para a glória. Que o nosso coração, irmão, seja preenchido pela real felicidade. O que é felicidade? É Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e que nos chama para viver uma vida com Ele eternamente. Isso é felicidade. Não o que a cultura promete, não o que a vida ímpia promete, não o que a igreja tem feito, não o que outros irmãos têm feito, mas a vida cotidiana e real como testemunho dessa felicidade. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado e que essa felicidade seja plantada nos nossos corações todos os dias. Amém.